Alô pessoal, bem-vindo ao canal Física Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre um importante teorema, Teorema de Bolzano. Foi feito pelo matemático Bernard Bolzano. Apesar desse sobrenome aqui, ó, Bolzano ser italiano, ele era tcheco. Curiosidade, né? Então, ele, inclusive tem uma cidade na Itália que chama Bolzano. Seja uma equação polinomial de coeficientes inteiros, px igual a zero, e um intervalo aberto AB, se PA e PB têm o mesmo sinal, então existe um número par de raízes reais entre A e B. Tem o mesmo sinal, PA e PB, então existe um número par. Zero é par? Por definição, podemos admitir zero como par. É que nem fica clara a discussão se zero é natural ou não é natural. É uma discussão que não leva a lugar nenhum. Mas zero é natural. 0, 1, 2, 3 é o conjunto dos números naturais. Então, o subconjunto dos números naturais, 0 é par. 0, 2, 4, que tem essa formação, lei de formação. Então, se PA e PB tem o mesmo sinal, tem um número par de raízes reais. 0 é par. Se PA e PB tem sinais contrários, então existe um número ímpar de raízes reais. Existe 1, 3, 5 raízes reais. Raízes reais. Se a equação polinomial tiver coeficientes inteiros, certo? Se existirem raízes reais, você pode afirmar isso aí. O teorema garante isso aí. Vamos ver uma demonstração visual apenas, né? Não analítica. Todo mundo conhece a equação do segundo grau. Olha lá, uma parábola, normalmente duas raízes, né? Aqui, vamos pegar um caso aqui, ó. Um caso que tem duas raízes. F de A, F de B aqui, ó. O intervalo entre A e B tem duas raízes, ó. Uma, duas. Entre A e B, mesmo sinal. Bem intuitivo, olhando aqui. Entre A e C, ó, F de C está aqui embaixo e o F de A está aqui. Negativo, positivo. Tem uma raiz aqui, ó. Sinais contrários. Ó, entre B e C tem uma raiz aqui. Sinais contrários. A parábola poderia ser invertida, né? Os sinais aqui seriam invertidos. Então a regra continua, né? Valeria a mesma, né? Seria aqui, ó, o mesmo sinal, duas raízes, se fosse de boca para baixo, e sinais opostos, se tivesse uma raiz só. Ó. Então, visualmente é simples de ver isso aí. Visualmente. Só que, visualmente, tem um probleminha, né? Ó, entre A e C temos uma raiz, né? Sinais contrários. A e B temos duas raízes, mesmo sinal. C e B tem uma raiz, sinal contrário. Há caso da equação do segundo grau cujo discriminante, o determinante, é igual a zero. Aí tem uma raiz múltipla. Ó, pega essa equação aqui, onde B ao quadrado menos 4AC é igual a zero. Então, x1 igual a x2, menos B mais ou menos zero, mais ou menos zero sobre 2A. Então, a raiz aqui vai ter uma raiz visualmente uma só. Matematicamente, x1 igual a x2, duas raízes. Então, visualmente, vai ser um ponto só. E tem sinal, ó lá. Tá vendo? No intervalo AB, são positivos, tem um número par, e você visualmente vai ver uma raiz. E não, só que, matematicamente, tem duas raízes. Só essa observação. Então, a multiplicidade dá o número de raízes no intervalo dado. Multiplicidade. Pode ser 2, 3, por aí vai. Então, é só observar esse conceito. Podemos dizer o teorema de Bolzano usou outra expressão, que é comum usado em cálculo numérico. Ó. FA vezes FB é maior que zero, número par de raízes. Mais com mais, menos com menos, dá positivo. Sinais opostos, aqui pode ser mais, menos ou mais, número ímpar de raiz. Essa fórmula matemática aqui é utilizada em cálculo numérico para criar programinhas de computador para determinar a raiz, método de bissecção, etc. Então essa fórmula matemática ela é mais utilizável, né? Produto, ó, de FA de B maior que zero, menor, número ímpar. Vamos ver um exemplo prático. Quantas possíveis raízes reais tem a equação do quarto grau no intervalo dado?
Menos 8 mais 8. Ó, a equação do quarto grau. Os coeficientes é 5, menos 26, menos 18, mais 32, menos 8. X à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x. Equação do quarto grau, pelo teorema fundamental da álgebra, tem 4 raízes complexas. Pode ter 2 raízes complexas, 2 raízes reais. Pode ter 4 raízes reais e nenhuma raiz complexa. Todo real é complexo, mas nem todo complexo é real. Então o teorema fundamental da álgebra garante 4 raízes. Lembra que eu fiz um vídeo sobre raízes racionais? Os divisores, se existirem as raízes racionais, elas são divisores aqui de menos 8 e os divisores de 5. Então eu peguei o intervalo menos 8, aqui é o 1, ó, 1 e 5, o menor valor, o menor divisor, 1, então fica menos 8, e mais 8, positivo, com 1 aqui, fica menos 8 mais 8. Então, pelo teorema da existência de raízes racionais, se existirem, estão nesse intervalo. Vamos lá, tem um teorema aqui, tem um vídeo que eu fiz sobre existência de raízes racionais. Então, nesse intervalo é garantido. Como é trabalhoso, você viu? Equação do quarto grau, e vai achar o sinal, que intervalo utilizar, já chama intervalo. Agora vamos ver um passo, calcular. Isso aí no braço demora muito. Aí fiz um programinha em Excel. Aqui. X à quarta, x ao cubo, né? Aqui é o intervalo dado, ó, px. Aqui eu entro com os coeficientes, ó. Formou aquela equação, né? 5 menos 26, menos 18, 32 é o coeficiente. Aqui vai dar a soma, sinal negativo, positivo. O que interessa é só o sinal, né? O resultado, só o sinal, é positivo ou negativo. Então eu fui analisar quantas raízes reais tem nesse intervalo, menos 8 mais 8. Aí eu coloquei aqui menos 8 mais 8. Vou diminuir aqui. Então, é só o sinal aqui que importa, né? Positivo, positivo. Então tem número par de raízes. Pode ser 0, 2, 4. Aí eu peguei um passo, ó, menos 8. Aí foi indo, ó, menos 8 com menos 7. O mesmo sinal. Deixa eu diminuir aqui o número de... Aí eu fui vendo, aí, observando o sinal. Menos 6, ó. Menos 5. Trabalhoso, né? Ainda bem que tem um programinha de computador que ajuda esses cálculos. Achei a primeira raiz aqui no intervalo, ó. Menos 2 e menos 2 e 1, ó, menos 1, menos 2, vamos ver aqui, menos 2, menos 1. Ó lá, achei aqui, ó, que ele é negativo e positivo. Existe uma raiz real aqui, uma raiz real. Então, como é a equação do quarto grau, significa que tem outra raiz de 1 real ou 4 raízes reais. Então já fica esperto. Aí fui usando esse intervalo de 1, né? Esse passo igual a 1. Achei 3 raízes reais. Aí depois eu tive que refinar o passo. Peguei o intervalo menorzinho ainda. Peguei de 0,1. Foi indo. Tá. Aí determinou. Ó, peguei aqui, ó. Por exemplo, 0,4, 0,4 e 0,3. Olha lá, sinais invertidos, ó, aqui menos mais. Entre 0,4 e 0,3 tem outra raiz real. Utilizando o passo 0,1, ó, eu cheguei aqui, ó. Né? O programa de computador ajuda, né? Imagina fazer isso aí manualmente. Olha lá, pegou um intervalinho, né? Menos 1,37 é menos 1,38. Mais 0,35, 0,36. Aí está nesse intervalo. 0,55, 0,60, 5,64, 5,65. Olha lá, achamos 4 raízes reais. 1, 2, 3, 4. E os intervalos. Se precisar
Aí você pode dividir ao meio aqui, você vai dividir ao meio, né? Chama um método de bissecção. E chegando com quantas casas desejadas. Não tem um valor exato, mas só se for o número racional inteiro, né? Não dízima, né? Aí você chega num valor exato. Mas se for um número irracional, você vai... Isso aqui, o processo é infinito. Você sempre vai dividindo ao meio, vai aumentando o número de casas decimais. Porque o número irracional tem infinitas casas. O decimal inteiro tem infinitas casas, mas o periódico tem infinitas. Então você vai dividindo aqui, você vai tendo uma precisão. Deixa lá, tem o intervalo das raízes. Usou o teorema de Bolzano, usei o teorema da existência de raízes racionais e o teorema fundamental da álgebra. Esses três trabalhando junto para você entender como é que funciona a equação do quarto grau. Achei 4 raízes. Né? Trabalhoso, né? Isso que tem um programinha em Excel aqui para ajudar. Na mão, imagina isso aí na mão. Aqui o desenho, né? Olha aqui. A bolinha azul, ó. Uma raiz aqui, mais ou menos aqui, outra aqui e outra aqui. 4 raízes reais. Aí dá para ver o gráfico. Não tem nenhuma raiz de multiplicidade. Poderia tê-la. Então tá aí. São multiplicidade tudo 1, né? Individual. Então, tá aí. O teorema de Bolzano é uma ferramenta útil para determinar um intervalo onde existem raízes reais. Uma ferramenta útil, né? Usada em programa de computador, principalmente em cálculo numérico. Usa aquela fórmula, né? FA, FB maior que 0, né? Número pares, e FA vezes FB menor que 0, número ímpar de raiz. Não esqueça da multiplicidade, que engana, né? Ficar esperto. Então, se existirem raízes racionais, elas são geradas pela relação de divisores A0 a N. É outro teorema, né? Então, aí eu uso nessa equação aqui, ó, menos 8, os divisores aqui é 5, né? 5 e 1. Peguei vai de menos 8 a mais 8. Então, nesse intervalo, tenho certeza que as raízes, se existirem, estão lá. Peguei o intervalo entre mais ou menos a 0. Pode usar essa propriedade que você sabe que é garantido que lá. Não adianta pegar um intervalo, é perda de tempo, é inútil, né? Procurar. Então, usar um pouco de lógica e propriedades, conceitos matemáticos. Você vai procurar, mas que região você vai procurar? Mais ou menos o A0. É garantido. Se existirem, estão aqui. Entre menos 8 e mais 8. Vimos lá. Você viu? Em Excel. Olha lá. Está entre 0 menos 1,37, mais ou menos, e 5,65. Olha lá, menos 1. Colocamos menos 8 a mais 8. Ó, você viu que caiu nesse intervalo. Conclusão. O teorema de Bolzano é mais uma propriedade que utilizamos para determinar raízes reais caso existam. Pode ser utilizado em programas, né? Aí você usa um programa de computador, você vai usar aquela fórmula matemática. F de A vezes F de B maior que 0, par raiz. F de A vezes F de B menor que 0, número ímpar de raiz. Aí vai criar um programa de computador. Para acharmos as raízes das equações polinomiais, caso existam. Né? Fica bem implícito isso aí. Caso existam. Pode não existir. E tem casos onde tem a multiplicidade. E a pessoa fala, puxa vida, fala número ímpar, eu só achei... Número par, eu só achei uma raiz, mas é multiplicidade 2. Chamado... tem um programa de computador, né? Que é chamado método de bissecção, usado em cálculo numérico. Né? Você vai dividir no intervalo e vai caçando o número, né? Com maior precisão, vai caçando, vai diminuindo o intervalo, diminuindo, até chegar num intervalo tão pequenininho que a raiz está ali dentro. Interessante isso aí. Mas aqui eu mostrei o conceito do teorema de Bolzano. Usei um programinha Excel, não fica trabalhoso, cansativo e demorado. Importante entender os conceitos, tá bom?
É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.